Oi galera universitária, meu nome é Gabriela Moraes, eu sou aluna aqui da Unilins, faço Engenharia Mecânica e hoje, no dia 23 de junho, Dia Internacional das Mulheres na Engenharia, e para representar essas mulheres na engenharia, nós trouxemos 3 mulheres engenheiras, professoras aqui da Unilins para um bate-papo. Roda o VT. Bom, gente, eu tô aqui com a professora Simone Caldato. Ela estudou aqui na Unilins e agora eu quero saber o que deu na sua cabeça para você querer fazer engenharia civil? Gabi, é um prazer estar aqui com você, né? Quando você me fez o convite, né, para poder vir falar da Unilins e fazer essa gravação, a gente passa um filme na nossa cabeça, né? Então o fato de vir fazer engenharia, isso já tem aí mais quase 30 anos, vamos falar assim. Aos 15 anos de idade, quando eu cheguei aos meus pais e falei, pai, mãe, eu quero fazer engenharia civil. Para os meus pais, isso foi uma loucura na época, porque eles falavam assim, menina, né, chamavam a gente de menina, menina não faz engenharia civil, né, só tem homens fazendo. Então você tem certeza que é isso que você quer? Eu falei, tenho certeza. E foram mais ou menos 2 anos dessa conversa com os meus pais, né, para tentar fazer com que eles entendessem na época que poderia ser um mercado, sim, para a filha deles, né? Então, isso passaram mais ou menos 2 anos, eu prestei vestibular, tinha 17 anos, em vários locais, fiquei em algumas listas de espera, de federais, estaduais, e prestei também aqui, né, na Escola de Engenharia de Lins. E aí quando saiu, eu lembro do resultado do vestibular, na época, eu fui a 16ª colocada, porque a gente tinha uma quantidade de alunos, né, era uma concorrência muito alta para a época. Isso foi em 1994, para o vestibular de 95. Eu vim para cá para fazer minha matrícula e quando eu entrei, né, nessa instituição, a hora que eu vi o campus aqui foi o que mais me chamou a atenção, né, de ver o local, né, o que ele tem a oferecer pra gente, o que tinha a oferecer pra gente. E aí eu fiz a minha matrícula em 95, né, com aquela situação. Ainda meus pais, eu lembro como se fosse hoje, nós sentamos no banco da praça ali para esperar, as matrículas eram na biblioteca na época, e aí meus pais falaram assim, você tem certeza que é isso que você quer? E aí naquele momento eu falei, não, é isso que eu quero pra mim. Então assim, foram muitos anos antes, né, para poder realmente verificar que era para eles, né, que era isso que eu queria. E graças a Deus deu certo, né? Foram 5 anos, eu me formei em 1999, então já tem mais de 20 anos de formado. E aí foi quando tudo começou, né, a história da engenharia, para mim. Quando eu fiz o vestibular e entrei, a nossa turma foi um desafio. Os professores falaram, entraram 300 alunos na engenharia naquele ano. E desses 300 alunos, era a maior turma de mulheres. Foram 30 mulheres neste ano. Então, assim, foi uma mudança, porque até então eram 10, 12, 15. E nesse ano de 95 Dobrou total. Então, assim, é uma coisa que chamou muita atenção de todos, né? Principalmente os professores falavam em sala. Então, esse aí já foi uma motivação pra gente, né? Para as mulheres, no caso, que estavam fazendo, então, o curso de Engenharia Civil. Então, agora, em obra, aí a situação muda. O machismo foi pesado. Não são todos locais, mas existem muitos profissionais da área que não aceitam mulher no trabalho de jeito nenhum. Então, em obra, realmente, o negócio é mais complicado. Lidar com isso, na realidade, assim, no início, você não pode... Também você estava aí pouco tempo de formado, você também não pode fazer muita coisa. Você pega uma construção para fazer aí, para tomar conta, eu já chego pro pedreiro e falo assim, ó, o seguinte, você não me conhece, eu também não te conheço. Você tem algum problema com mulher para começar a obra? Óbvio que se tiver, nós vamos alinhar as coisas agora. Bom, professora Simone, você que já tem todo esse caminho de profissão, eu depois de formado tenho muito medo de que as pessoas me vejam incapaz de seguir minha profissão por eu ser mulher, né? Eu tenho muito medo disso, deles me verem como um ser humano incapaz pelo fato de eu ser mulher. Você já passou por alguma situação assim? Como é que foi isso pra você? Gabi, essa preocupação que você tem é natural, tá? Não só você, mas acredito que todas as mulheres têm essa preocupação. Eu também tive, tá? Então,
só o fato de ser mulher, de enfrentar essa situação, mas também como recém-formada, que são as duas coisas juntas. Então, na realidade, são duas preocupações. Tem hora que você fica mais preocupado com o fato de ser recém-formada, e tem situação que vai falar, opa, você é recém-formada e ainda mulher, né? Então, é natural, tá? Não se preocupa com isso não, que todas as mulheres acabam passando por isso. Mas com o tempo, né, e com o seu aprendizado, aquilo que você conseguiu, né, desenvolver durante toda a sua faculdade, sua experiência de estágios, vai fazer com que você confie mais em você, né? Então, a partir do momento que você começa, de repente, a trabalhar em algum local, e aí surge essa preocupação, vai surgir essa preocupação, é natural. Mas você vai conseguir com o tempo, né? Acredito que vai ser muito rápido, e no seu esforço de trabalho, principalmente, é demonstrar que você é tão competente quanto qualquer outra pessoa, seja mulher, seja homem. Então, na realidade, é natural, tá? Isso vai acontecer de uma forma natural. Então, não se preocupe com isso, não. Tá no 4º ano de faculdade, né? Mas 2021 aí para você encerrar, não fica pensando nisso agora, não, tá? É um assunto que a gente começou a debater aqui, mas deixa para pensar isso lá quando chegar. Com certeza você vai estar muito bem no preparado momento, para né? a situação. Professora Simone, e com a sua experiência, o que você acha que capacita melhor um profissional? O que difere um ótimo profissional, né, nessas áreas da engenharia? Assim? Para ele ser um bom profissional, ele tem que aliar principalmente a questão do ensino, né, da formação profissional, com a experiência. Aí que é o desafio, né? Essa experiência profissional e, consequentemente, aí, fazer cursos, né, se especializar numa área. Falo que às vezes a pessoa ela se forma e ela está perdida. Para onde que eu vou? Né? Tem a engenharia, independente de qual engenharia que seja, ela tem um leque enorme. Qual área que eu vou? Às vezes você não escolhe, às vezes você é escolhido. Eu tô nessa ainda. É natural. A gente vê muito assim, ó, você chega no último ano da faculdade, você vai dando aula para os alunos, e aí fala assim, professora, conta pra mim, como é que foi lá? A senhora gostava de uma área, mas o que aconteceu pra outra? Essa pergunta Era sempre natural. rola mesmo. É natural. Quando você sai, você fala, poxa, e agora? Pra onde eu vou? Eu ia pra aula hidráulica, um exemplo. Que era o que você queria. Eu fiz uma iniciação científica pela FAPESP. Eu e a minha amiga Lubienska, nós somos as primeiras alunas daqui, que era a antiga escola de engenharia de Lins, a fazer uma iniciação científica pela FAPESP. Nós somos bolsistas, foram as primeiras. Que legal. Foram 3 alunas aqui, 3 mulheres. 3 alunas que fizeram iniciação científica e só tivemos nós que fizemos. Isso nós estamos falando em 1999. Então, na realidade, aí a Lubienska, ela foi para a área hidráulica, ela fez mestrado, doutorado, hoje ela é professora na Unicamp. Então ela foi, e a minha área, na época, eu fiquei em dúvida se eu ia fazer meu mestrado na área, na USP em São Paulo, ou se eu ia trabalhar. Então, assim, eu fazia estágio, eu na época, né, aquela loucura para se formar, para acabar, né, que é natural. Aquela ansiedade toda. E aí tinha 2 oportunidades, o mestrado e trabalhar. E aí você fala, o que eu vou? Então eu fiquei quase um mês analisando as 2 situações. Eu vou trabalhar ou eu vou estudar? Então é natural, isso vai acontecer. E aí quando você vê, você começa a trabalhar, nesse caminho, nesse trabalho que vai acontecendo, as coisas vão mudando. Então você começa a trabalhar numa área, de repente passa aí um ano, essa outra área ela vai mudando. Então assim, durante esses 20 anos foram situações bem diferentes que foram acontecendo e que eu não escolhi realmente assim, era para essa área. Hoje a minha área, né, que eu mais amo é a área de materiais. E eu fui para essa área assim que formei? Não, ela foi acontecendo na minha vida, então é natural. Tá? Então, para você ser um bom profissional, eu acho que é você estar aberto a essas situações, né, que foi a sua pergunta. Você não ficar escolhendo áreas, que hoje esse mercado nosso também não está muito fácil, não ficar escolhendo, mas assim, você ficar atento e que isso de repente pode ser um despertar para a sua vida profissional. Bom, professora, muito obrigada pelo seu depoimento de hoje. Eu acho que vai ser muito importante para todas as mulheres que querem ingressar na área da engenharia. Gabi, eu que agradeço o convite, tá? Fico à disposição.
E vamos chamar as mulheres para vir fazer engenharia, fazer parte dessa área que nós tanto amamos. Gente, dando sequência na nossa homenagem e representatividade para o Dia da Mulher na Engenharia, eu vou entrevistar hoje um bate-papo com mais 2 profissionais excelentes, professoras incríveis aqui da Unilins. Então, vem comigo! Gente, então eu tô aqui com a Áurea, nossa professora da Engenharia Civil, e a Ana Maria, professora da Engenharia Ambiental. E eu quero que vocês contem um pouquinho da experiência de vocês como mulher na engenharia. Eu sempre gostei, né, dessa parte de exatas, e quando eu fiz Engenharia Ambiental. E aí quando eu vi esse curso que conciliava parte de química, que era algo que eu também gostava, e aí você tinha toda uma questão assim de fazer um benefício social no fim do seu trabalho, Sim, não é verdade. só, né, questão de saúde pública e tal. E aí isso eu gostei muito. E quem mexe com a parte ambiental, parte de saneamento, sabe que é muito paixão, né? A gente começa a ver e gosta, e aí eu comecei, aí eu não parei mais. Fiz todos os cursos, tudo em cima dessa área mesmo, de saneamento. Nossa, porque eu adorei. E a engenharia ambiental, ela casou. Quando tinha civil, eu falava, eu gosto de civil, mas eu queria alguma coisa assim, diferente. E aí a ambiental quando eu fiz, estava numa época muito boa, assim, novidade, né? E aí eu falei, vou ingressar nessa. E aí eu fiz, minha turma era bem grande e teve bastante aceitação. Você se encontrou? Me encontrei, fui muito feliz na Ai, minha que escolha. gostoso. Eu falo para meus alunos isso. Que gostoso. Bom, no meu caso, eu fiz engenharia civil, né? E na área de materiais também. É uma paixão desde pequenininha. Desde pequena eu sabia o que eu queria fazer, comecei com técnica em edificações, depois entrei na engenharia civil. E eu falo assim que a engenharia, independente de ser ambiental, civil, é uma área que engloba muitas coisas. Né? Não somente o conhecimento técnico, mas aquele conhecimento que a gente tem lá do nosso avô, aquele conhecimento empírico e mexe com tudo. Eu acho que a engenharia proporciona não somente esse conhecimento científico que a gente imagina, mas também o bem para a sociedade, sabe? Acho que trabalha muito o ser humano, o benefício para ele, independente, no meu ponto de vista, na parte ambiental, na parte civil, na parte de engenharia de materiais. A gente busca sempre uma melhoria para alguma coisa e Sim. sempre o ser humano está envolvido. A gente trabalha para a sociedade. Para a sociedade, né? e sempre buscando uma melhoria, É. né? Então eu acho muito interessante isso, principalmente na área de engenharia. É isso mesmo. Quando eu entrei, estava comentando com ela, quando eu entrei tinha 118, 120 meninos e nós éramos em 13 meninas. Então, Era uma quantidade bem pequenininha. Então isso vem mudando bastante, turma Não, de né? passa, o número de aumentou. mulheres é mais Muda do que o número de Aumentou homens. sim. Mas eu acho que a mecânica é um pouco de cultura ainda. Sim. Entendeu? Porque muitas vezes quando a gente fala em engenharia, por exemplo, quando fala em engenharia civil, todo mundo imagina a obra. Né? A mulher só vai para a isso, obra. né? Mas não é É isso. um leque, né? Você tem uma gama muito grande de atividades. Então talvez seja isso. Algumas áreas de engenharia, a pessoa pensa que assim, não, engenharia mecânica, vai desenvolver peça, por exemplo. Trabalhar só na Só indústria, isso, dentro da indústria de chão de E fábrica. tem não uma é só gama isso. muito grande. Tem várias áreas, até tipo assim, qualquer engenharia, tipo uma área mais gerencial, qualquer engenharia pode, uma pessoa gosta mais de área administrativa, também E pode. hoje a gente observa que os grandes administradores, a maioria são engenheiros. Isso é verdade, né? extremamente Porque verdade. a gente consegue, a engenharia, ela proporciona uma visão para o aluno, para o profissional recém-formado, de um pouquinho de cada área. Verdade. Né? E eu queria saber pra vocês, o que vocês acham, qual a visão de vocês no curso de engenharia atualmente, assim, para as mulheres? Teve um aumento? O que vocês estão achando disso? Eu achei que aumentou bastante. O meu curso já veio com essa chamada a um meio que mulher gosta, né, de atuar, que se vê atuando. A parte de biologia é um curso que atrai bastante mulher, química. Então ela juntava tudo isso no mundo da engenharia. Então sempre teve bastante mulher, né? Hoje o nosso curso, eu acredito que a maioria são mulheres na sala. E eu vejo isso na civil também, né, que aumentou bastante. E elas, assim, eu até brinco que elas tiram nota melhor que os meninos. Estão arrasando. Né? Que elas estão arrasando. São mais dedicadas. E não ficam para trás em nada. Assim. Faz estágios nos lugares mais assim, diferentes, longes e menos acessíveis. E sabe, mergulham mesmo. Então eu acredito que a gente já dominou, né? Já assim. Mudou bastante, né? Porque na minha época, quando eu comecei a engenharia, a minha turma tinha assim 113 alunos, 120 alunos, nós éramos em 13, 15 meninas no máximo. E hoje a gente verifica que o cenário mudou muito. Né?
Eu acho que até mesmo quando a gente fala assim, área de engenharia, o pessoal fala assim, engenharia civil, o que a gente pensa? Engenharia civil vai tocar obra, né? Engenharia ambiental, olha, vai para campo. Então, e a gente esquece que a área de engenharia tem uma gama de segmentos que a gente pode atender, né? Gigantesco. E não somente na área específica de engenharia. Então, eu acho que mudou muito essa questão. E a mulher hoje, ela conseguiu uma abertura para poder demonstrar os conhecimentos dela. Isso é uma questão cultural, né? Que antigamente as mulheres vinham, elas eram mais o quê? Olha, sempre ficava em casa, né? Ajudava o marido sempre em segundo plano. E mais podadas nesse sentido. Isso. Né? Então, eu acho que com a abertura, elas conseguiram um pouquinho mais de liberdade para mostrar todo o potencial que elas têm. Hoje eu acho também que as mulheres têm mais o apoio também, um pouco mais da família, para fazer um curso até então predominante por homens, né? Ainda assim, tem famílias que não apoiam, acham que tipo assim, realmente é um curso masculino, a mulher não deve fazer. Tem gente que pensa assim, mas eu acho que diminuiu um pouco Mas esse mudou pensamento. bastante, né? Mudou bastante isso daí. Esse pensamento. A nossa professora Áurea, ela é professora, ela é mãe, mulher, engenheira, e eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência de como que é ser mãe e ter toda essa responsabilidade da parte de engenharia e professora. É um desafio, né? Que eu falo assim que a gente tem que ser mãe, mulher, esposa, dona de casa, companheira, profissional, né? Então, mas é um desafio muito gostoso, onde a gente consegue, eu falo assim que a gente se torna muito mais humana depois que chega a maternidade, né? A gente consegue tratar os problemas de uma outra forma. Então, para mim, o que a maternidade agregou, além de toda a responsabilidade, muda um pouco a rotina, porque a gente começa a pensar no outro, né? Antes é só você e a família, olha, eu vou viajar, saio e viajo, vou fazer alguma coisa. E hoje não, você tem que ter uma programação. Antes, né, da maternidade, você consegue ter uma forma muito mais fácil de se organizar. E a maternidade, no meu ponto de vista, para mim, ela agregou muito na parte humana, de como tratar as situações, né? De como você lidar com os problemas, muda a visão. Mãe é uma coisa e agrega conhecimento. Eu sempre brinco assim, né? Hoje quando a gente vai conversar com alguém e a pessoa está insegura, professora, olha, eu não sei se eu vou dar conta de ser mãe, de ser profissional, etc. Eu brinco, às vezes vem alguém para fazer entrevista, eu pergunto, falo assim, você é mãe? Sou. Você tem quantos filhos? 1, 2. Você cuida dos 2 em casa? Sim, então pode vir que você dá conta do serviço. Com certeza dá conta de tudo. Porque é um parâmetro que você consegue estar lidando, mas tem que ter bastante jogo de cintura. E muitas vezes o que eu costumo dizer, às vezes a gente se pega com um aluno e a aluna com dificuldade, professora, olha, eu tenho filho, é difícil. O que eu costumo dizer é o seguinte, quando a gente vai para uma profissão, a gente começa até mesmo a faculdade, eu costumo dizer que não é só a gente que faz, né? Se você tiver namorado, é o seu namorado. Se você estiver morando com os pais, são os pais. Se você tiver filhos, os filhos fazem com vocês também, né? Então, eu acho que qualquer atividade ou tarefa que a gente tenha mais pessoas envolvidas com a gente, todo mundo tem que se empenhar para aquilo. Um bem maior. Sim, né? Verdade. Inclusive os filhos também. E dá força pra gente, né? Sim. Tá estudando, tá um trabalhando, motor que né? propulsiona a gente. Você vai ver quando você se tornar mãe. Se você quiser Vai ser ser mãe. um gás, né? É uma coisa que a gente percebe como um simples, assim, aqueles problemas que parecem gigantes pra gente na área profissional, que tira o sono da gente, eles se tornam tão insignificantes perto de uma febre, que a gente até fala assim, gente, peraí, será que isso é normal? É muito curioso, é interessante. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho se vocês tiveram alguma experiência com contato com o machismo, algum tipo de preconceito por ser mulher. Assim, no começo, por exemplo, às vezes quando você chega, a gente já teve obras de grande porte que a gente chega e só tem homens em reunião, a princípio quando você chega, o pessoal olha meio assim, né? Aí a partir do momento que eles verificam quanto você é profissional, né? Então aí você acaba tendo a aceitação. A princípio, não chega a ser preconceito. A gente não fala que é preconceito, mas é aquela coisa assim, nossa, mas espera aí, uma mulher... É uma ressalva, não sei explicar. Mas não você é sente, sabe? Quando você chega, você vai, opa, pera aí. E depois tem aceitação, mas preconceito, pelo menos graças a Deus eu nunca tive. Não. E assim, professora, na visão sua, que você já tem bastante tempo da área acadêmica, o que você acha que mudou no perfil dos alunos, se evoluiu, o que mudou nos novos alunos de hoje, assim, atualmente? É que assim, os profissionais que estão saindo hoje, eles têm um perfil muito diferente dos anteriores.
né? Porque esses profissionais, hoje os alunos, eles se preocupam bastante com iniciação científica, com o mercado propriamente dito, buscar estágio, conhecimento, não somente aquilo basicamente que é dentro do que o curso oferece. Então eles buscam ser profissionais melhores, com conhecimento um pouco além do que o acadêmico fornece, né? E na opinião de vocês que já têm uma certa vivência com o mercado de trabalho, também com o mundo acadêmico, o que vocês acham que diferencia um ótimo profissional? O que faz dele um ótimo profissional? Eu acho que conta muito você saber lidar, né, em equipe. Eu acho que trabalhar em equipe é importantíssimo, porque sozinho a gente não faz mais nada, né? E tem gente que tem mais dificuldade. Eu acho também de você conseguir se expressar, né, expor, né, a sua ideia, o seu projeto e saber defendê-los e nesse sentido, assim, eu acho que faz falta isso daí, né? Comunicação, né? Eu acho. Eu costumo dizer o seguinte, que o profissional, quando ele sai, o que diferencia um profissional do outro, muitas vezes o aluno, ou até mesmo o engenheiro recém-formado, chega e fala assim, nossa, Áurea, mas eu acho que eu não sei nada. Eu costumo dizer, muito comum. Eu costumo dizer, um professor, quando eu estava na faculdade, ele virou para mim e falou assim, eu carrego isso comigo até hoje. Ele fala assim, olha, é 1% de conhecimento e 99% de força de vontade. Não adianta nada o aluno ter aquela bagagem de conhecimento, por esse motivo que a gente tem várias situações no decorrer da formação de um engenheiro, de uma engenheira, que faça com que você lida com essas áreas, né? Justamente por isso, porque não é só conhecimento que é suficiente, é isso, é o trabalho em equipe, é aquela questão olho no olho, é saber se expressar, a empatia, né? Se colocar no lugar do outro e de uma certa forma educar, né? Sem perder a doçura, o respeito. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a gente, quando a gente vai ocupar cargo para gerir uma equipe, a gente acaba sendo psicólogo, tudo, né? E a gente tem que saber entender o lado do outro também, é importantíssimo isso, né? Faz a diferença. E na área da engenharia, muitas vezes, independente da área de engenharia, além de ser uma área que você tem que muitas vezes impor, né? Por ser mulher, a gente tem que impor de uma certa forma diferenciada. E que isso é muito bom, eu acho que amadurece bastante. Sim. E acho que a mulher consegue fazer isso com mais doçura. Mas, com certeza. Mas também quando fica brava, né? Também cuidado. Verdade. Bom, gente, então finalizamos aqui nosso bate-papo pro Dia da Mulher. E eu queria muito agradecer a presença da professora Áurea e da Ana Maria. Eu agradeço. Elas são sensacionais, profissionais e mulheres incríveis. Muito obrigada, Áurea. Obrigada, Ana Maria. Eu que agradeço a oportunidade. Quero fazer mais bate-papo com vocês aqui, hein? Estamos à disposição. Sim.